Será que a Bíblia aprova costumes pagãos? Será que José do Egito, quando foi enterrar o seu pai Jacó, ele praticou um costume pagão do Egito? Será que a aliança de casamento também tem origem pagã e por isso um cristão não deveria usar? E o batismo nas águas? Será que é um ritual pagão que Jesus Cristo aprovou? Vamos responder tudo isso neste vídeo. Há poucos dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre festa junina e motivos pelo qual um cristão verdadeiro não deveria participar desta festa. Mostrava sua origem pagã e alguns comentários vieram e disseram o seguinte: Guilherme, se eu não posso participar de uma festa junina por ter origem pagã, então também eu não posso me batizar em águas, não posso usar a aliança de casamento, porque também tem origem pagã. E obviamente, sabendo que isso não era verdade, eu até respondi esses dois comentários, que eram muito parecidos e pareciam até que as pessoas tinham tirado do mesmo local o questionamento. Fiz uma pesquisa e resolvi fazer esse vídeo para responder para você, que também tem essa dúvida, sobre rituais pagãos e se a Bíblia realmente aprova alguns deles. Então vamos responder tudo isso neste vídeo. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Vieira e agora nós vamos começar a responder alguns questionamentos sobre paganismo. O primeiro questionamento, para que você entenda todo o contexto, é o que é paganismo. O paganismo nada mais é do que uma religião muito antiga e que ainda não está extinta. Ela existe até hoje. O paganismo ele atribui à lua, o sol, as estrelas, a natureza em geral, poderes milagrosos, como se essas coisas fossem deuses e que merecem a adoração. A Bíblia inclusive deixa bem claro que Deus odeia o paganismo. Ele não divide a sua glória com outros deuses e muito menos que considera esses objetos da natureza como deuses ou que eles possam fazer alguma coisa para a nossa vida se nós prestarmos cultos a ele. O paganismo existe até hoje e até hoje faz as mesmas coisas, atribui à natureza poderes que só Jeová Deus tem. Mas respondendo isso, agora vamos responder outra coisa. Será que quando José do Egito embalsamou seu pai Jacó, ele estava praticando um ritual pagão? A Bíblia deixa bem claro que não. Porque José, diferente dos egípcios, ele não acreditava numa alma imortal. Os egípcios criaram o embalsamamento porque eles queriam conservar o corpo do defunto, do morto, caso ele voltasse do mundo dos mortos. José não praticou esse tipo de coisa. José não acreditava nisso. José era uma autoridade no Egito. Ele era governador do Egito. E ele não acreditava nessas coisas. A própria Bíblia não acredita em alma imortal. Inclusive falei nisso num outro vídeo que você pode ver, vou deixar aqui no card. José então ele manda embalsamar o seu pai para na verdade atender um pedido dele. Jacó não queria ser enterrado no Egito, ele queria ser enterrado em Canaã. Canaã ficava a mais de 400 quilômetros do Egito. E só o luto pelo corpo de Jacó aconteceu durante mais de 70 dias. Então o corpo dele precisava sim ser conservado. Então José, usando a sua autoridade e os seus recursos financeiros, afinal de contas não eram todas as pessoas que praticavam embalsamamento, eram principalmente pessoas de classe alta. José, se valendo deste atributo, se valendo desta autoridade, ele pediu para embalsamar o seu pai, para que assim pudesse transportar o seu pai até Canaã e assim poder enterrá-lo. Os egípcios criaram o embalsamamento também com esse objetivo, mas envolto em vários rituais, em várias orações a deuses da morte e outras coisas que o Egito praticava. Mas José, a Bíblia deixa claro que ele não fez isso. Então, embalsamar o corpo, na verdade, era uma questão de certa forma até cultural, que ia muito além de rituais funerários. A Bíblia, inclusive, deixa claro que isso não virou um modelo para os hebreus ou qualquer pessoa que tenha sido descendente de José, porque realmente não era um costume dos hebreus. José só fez isso porque estava no Egito e também para atender esse pedido de Jacó. Respondendo isso, vamos para outro questionamento. O
batismo nas águas tem origem pagã? Obviamente que não. Os pagãos acreditavam que os rios, a chuva, tinham poderes miraculosos. Atribuíam à água poderes, poderes que só Jeová tem. Os pagãos acreditavam que, dependendo da sua crença, se banhar em um rio, você pode ficar curado ou revigorado. Talvez tomar um banho especial te purifique de algum pecado ou abra caminhos para que você se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais próspera. Eu estava pesquisando alguns sites do paganismo moderno e eles ainda acreditam nisso. Há banhos especiais com ervas e tal que podem trazer uma grande diferença na sua vida. É o que eles acreditam, eu não acredito. Como o batismo em águas ele era feito como símbolo de alguém que estava arrependido do seu pecado e queria mudar de vida, alguns confundem isso e acham que os banhos purificadores do paganismo têm a ver com o batismo em águas. Mas a Bíblia deixa bem claro que não. Veja que João Batista, quando começou a pregar a sua mensagem, ele falava de arrependimento de pecados. E ele apontou para Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, logo depois, com os seus apóstolos, ele ordenou: batizem os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a fazer tudo o que eu vos ordenei. Ou seja, o batismo em águas, além de ser um símbolo de arrependimento de pecados, também tem a ver com a obediência aos mandamentos de Cristo. Veja que em momento nenhum, nem João Batista e nem Jesus atribuem à água o poder de perdoar pecados ou de levar a pessoa a ter um relacionamento com Deus. Não é o batismo em águas que torna você um membro de uma igreja ou membro do corpo de Cristo. A água não purifica ninguém, não tem poder nenhum neste caso. Eu lembro até que quando eu era de uma igreja evangélica, havia um debate sempre que era época de batismo, se deveriam batizar em água parada ou em água corrente, porque eles acreditavam que se batizasse a pessoa em água corrente, aquele rio levaria os pecados da pessoa. E não, a Bíblia não ensina isso. Há um equívoco muito grande. A Igreja Católica, inclusive, diz que o batismo em água é um sacramento, atribuindo à água poderes de cura, poderes de lavagem de pecados, coisa que a Bíblia não ensina. Então há um equívoco. Se você pesquisar rituais com água pagão, com batismo em água cristão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agora, para finalizar o vídeo, vou responder a questão da aliança de casamento. Ninguém sabe qual é a origem exata da aliança de casamento, do anel de compromisso. Nenhum historiador, nenhum arqueólogo consegue definir qual é a sua origem exata. Sabemos que sim, os pagãos usaram, mas não é porque um pagão usou que isso tem origem pagã, ou que isso esteja envolto em rituais pagãos. Alguns acham que o anel de casamento surgiu porque antigamente você comprava a sua noiva do pai dela, e então você dava um anel em troca para o pai. Você pegava a noiva como se fosse uma mercadoria, na antiguidade era assim. E você pagava com um anel, entregava ao pai da noiva. Outros acreditam que o anel de compromisso pode ter surgido com os romanos, porque quando se faziam acordos, as duas partes trocavam anéis para firmar aquele acordo. Muitas outras origens também são dadas, são consideradas sobre o anel. Então ninguém sabe de fato como surgiu o anel, como surgiu esse compromisso, essa troca de aliança. Então ninguém sabe, na verdade, qual é a origem deste objeto, quando começaram a ser usados em acordos ou em casamentos. E é interessante que o comentário que deixaram no meu vídeo deixou bem claro que anel de casamento é pagão e as testemunhas de Jeová usam. Bom, eu estava olhando no site jw.org e eu descobri que não. Uma testemunha de Jeová não é obrigada a usar aliança de casamento. Simplesmente por isso, porque a Bíblia não diz que é um requisito. Em algumas culturas, inclusive, quando você quer mostrar para a sociedade que você é casado, a noiva, por exemplo, a mulher casada, usa adornos ou um tipo de roupa que indica para a sociedade que ela é casada.
Na nossa cultura ocidental, nós usamos o anel de casamento, porque temos uma aliança. O homem faz uma aliança de compromisso com uma mulher. E aí isso é simbolizado com este anel. Mas, como eu disse, nenhum historiador, nenhum arqueólogo, ninguém sabe qual é a origem de fato deste adorno, desse ritual de compromisso. Então eu não posso atribuir isso ao paganismo. Não é porque pagãos usaram um anel de compromisso que eu posso dizer que isso está envolto em rituais pagãos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como vocês estão sempre falando, vai estudar, pesquisa, você é um alienado, você está sofrendo lavagem cerebral. Pois é, eu fui pesquisar e cheguei a essas conclusões. A Bíblia não aprova o paganismo. Festa junina é sim uma festa pagã, independente de se você aceita ou não. E não, aliança de compromisso não é pagã, batismo em águas não é pagão, e José do Egito não praticou um ritual pagão quando fez o funeral do seu pai Jacó. Espero que tenha respondido vocês. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu farei questão de pesquisar. E se for o caso, farei um vídeo respondendo vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Deixe aí o seu gostei. Curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo.